Aí a Xerox cometeu um outro erro, trouxe um francês para ser o presidente da Xerox Brasil. Aí esse francês, cara, foi por causa desse cara que eu saí da Xerox. Depois ele saiu, foi demitido, foi até processado por assédio moral, assédio sexual. Nossa, o cara era escroto contigo. Não, o cara era um boçal, cara. Ele quando chegou no Brasil, aí ele falou assim, ó, quero ir lá no Banco do Brasil. Ele achava que... E aí eu sempre fui meio, assim... Eu sempre soube, assim, das relações que você tem que ter e da humildade que você tem que ter com o cliente. Eu falei assim... pro vice-presidente da Xerox, falei assim, cara, o nome desse cara era... Não vou falar o nome dele, mas o primeiro era François, não sei. Tá. Aí eu peguei e falei assim, fala pro François que não é assim não, o Banco do Brasil não é banca de revista, assim, eu quero ir lá amanhã. Não é assim, né? Tem que marcar, a gente tem que ter um planejamento e tal. E eu tinha um bom relacionamento com o presidente do banco, eu tava no Banco do Brasil todo dia, né? E aí eu fui, na época o presidente do banco chamava Cássio Casseb, era um cara que tinha vindo do mercado, era um cara muito bom. E aí eu falei assim, se quiser eu marco daqui um mês e tal. E esse presidente do Xerox falou, não, você tem que ir lá, eu quero ir lá semana que vem. Não, não é assim. E aí esse vice-presidente falou, pô, como me ajuda aí, o cara tá me enchendo o saco que ele quer ir. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou mandar um material, a gente era muito organizado, né? Sobre estrutura de vendas. Aí eu tinha tipo um relatório, assim, com várias páginas sobre tudo sobre o Banco do Brasil, toda parte de equipamentos, cada contrato, cada tipo de relacionamento que a gente tinha, uma estrutura de relacionamento com o banco, com quem falava, quem influenciava, tinha tudo isso aí, né? Que a gente... E aí eu peguei e mandei para ele, falou, manda ele ler isso aí, eu vou marcar a reunião para dia tal. Tá? Aí marcou. Chegou no dia lá, aí ele começou a fazer umas perguntas, falei, filha da mãe, nem leu o que eu mandei, né? Putz. Aí ele entrou François vacilão. Porra, vacilão. Aí ele entrou no meu carro e tal, aí eu olhei para ele, aí ele perguntou um negócio, falei assim, você não leu o relatório? Ele, não, fala aí. Aí eu fui falando, e eu fui ficando puto que eu ia falando, e esse cara, ele era meio... Ele tinha aquela visão de colonizador, um francês colonizador. Então ele achava que isso aqui era a República das Bananas, para ele fazer turismo sexual. Porque aí eu tava no trânsito, aí eu tava falando com ele, ele tava olhando para a mulher do carro lá, não sei o quê. Depois quando desceu, ele ficou olhando para as mulheres na rua. Oxe. Eu falei, cara, esse cara vai me dar um trabalho, né? Aí cheguei, tava lá o presidente do banco, 2 vice-presidentes do banco me receberam. Aí eu entrei na reunião. E aí, naquela época tinha tido um escândalo da Enron e da WorldCom. A Xerox, eles até tentaram envolver, mas a Xerox foi a empresa que ajudou a desenvolver uma lei que chama SOX, que é Sarbanes-Oxley. É uma lei que restringe muito você ter fraude contábil em empresa, justamente pelo escândalo da Enron e da WorldCom. E aí, nessa Sarbanes-Oxley, você tem muitas coisas que você não pode antecipar para o mercado, tipo, qual vai ser seu lucro, qual vai ser o seu... Assim, publicamente, mas óbvio, entre 2 presidentes você pode falar, né? Aí o presidente do Banco do Brasil perguntou assim, na hora do quebra-gelo, né? Mas vem cá, quanto vai ser, né, o faturamento da Xerox esse ano e tal? Aí esse Francisco pegou, olhou pro cara e falou assim, não te interessa. Oxi. Aí ficou esse silêncio assim, 1 minuto de silêncio, todo mundo. Aí eu entrei para quebrar o negócio. Não, cara, na verdade ele não sabe falar português direito ainda. Não é que ele quis dizer assim que a gente não pode falar. E eu expliquei essa história, você sabe, teve aquele escândalo da Enron, da WorldCom, a Xerox ajudou a criar a Sarbanes-Oxley e tal, e a gente tem umas restrições de não poder falar, mas óbvio que eu posso falar para você. E eu peguei e falei para ele os números, né? Mas aí acabou a reunião, né? Ficou naquela, tipo... O maluco foi escrotaço com o maior cliente do mundo. Nossa, achou que tava falando com o cara da banca de revista da esquina que tinha uma maquininha copiadora. Aí continuou tal, aí a hora que o negócio ia começar a engrenar, e o presidente do Banco do Brasil de novo foi tentar ser simpático, falou, vem cá, o que você tá gostando do Brasil, tal, o que você tá achando? Diga o que ele falou pro cara. Tô gostando das mulheres. Cara, e acabou a reunião, né? Esse maluco é um bostão de bosta, né? Nossa, acabou a reunião, tá, aí ficou, tchau, aí saindo da sala da presidência do banco, aí o presidente do banco me puxou assim, falou, Cobori, não traz esse cara nunca mais aqui, bicho. Cara, eu saí... Mas não foi nem um pouco... Uma reunião pra porra nenhuma, Nossa, então. era melhor não ter tido. Aí depois eu falei com o vice-presidente da Xerox, eu falei, tá vendo que eu não queria levar esse idiota lá? Aí eu contei que ele fez, falei, não acredito que ele fez, cara. E isso daí foi o começo do fim da tua... Aí, a partir disso, eu falei, cara, daqui é ladeira abaixo, a Xerox não vai melhorar nunca, né? Com um presidente desse... Esquece, né? Aí eu comecei a viabilizar minha saída. Eu tinha renovado um grande contrato no Brasil, dava uma comissão excelente, aí a Xerox também começou a querer criar a regra de não pagar a comissão.
Eu era o gerente nacional dessa conta. Eu renovei um contrato de 5 mil máquinas, né? Então, acho que a Xerox, inclusive, achou que não ia renovar. Eu entrei e renovei. Fiz um puto trabalho ali técnico para conseguir renovar, né? De negociação. E aí eles começaram a falar que não ia pagar. No final eles pagaram, mas depois que me pagaram, mudaram a regra. Eles botaram um teto, né? Que ninguém podia ganhar mais do que um teto. Uhum. E o segredo da Xerox sempre foi a boa remuneração para os vendedores, né? Para quem fazia os negócios na empresa. Eu falei, não, ó, daqui ladeira abaixo eu fiquei negociando minha saída. Aí eu saí da Xerox e eu fiquei 1 ano só estudando economia e finanças. Fiz todos os cursos da bolsa, tirei certificação. Nessa época aí? Já era pai? Eu já tinha meus 5 filhos. Pô. Entendi, tá. Já tinha meus 5 filhos. Eu tinha uma boa reserva, fiquei 1 ano estudando. Imagina, e os meninos tudo da área escolar e tal, bancando tudo, estudando. Aí eu decidi abrir uma empresa no mercado financeiro. E aí eu abri uma empresa, eu tinha um senhor aqui chamava Corretora Geração Futura, depois virou Banco Geração Futura. Teu cabelo ainda era pretinho. Ainda era pretinho. Tinha um outro fiozinho parecido com o seu. Assim. Então tava bem grisalho já, porque olha aqui do lado aqui, meu Deus, tô ficando velho. E aí eu entrei no mercado financeiro, abri uma empresa, virei parceiro dessa Geração Futuro. Aí depois foi até o Eduardo Moreira, que hoje é do ICL. Ele era sócio do BTG, eles tinham um banco que chamava Brasil Plural. E aí esse Banco Brasil Plural comprou a Geração Futuro. E aí eu me afastei da Geração Futuro, porque na época, assim, o seu Edmundo Valadão, que depois veio a falecer, ele tinha acabado de falecer de câncer, eu era muito próximo dele, e ele era um cara exatamente o inverso do Eduardo Moreira. Tá. Ele era um cara muito discreto, não gostava de conversar, ele gostava de ir embora, quando era na Vida Paulista, descia, ele gostava que eu fosse andando com ele, ele era um cara antissocial, assim. Então, como eu também era um cara, nunca fui um cara muito social, assim, só no trabalho, mas sempre fui um cara muito discreto, a gente se deu bem. Aí quando o Eduardo Moreira entrou, eu falei, putz, um estilo 100% diferente, não vou sair fora, né? Não deixei de ser parceiro, mas diminui minha relação com a Geração Futura e fiz uma parceria também com a XP. Tá. E aí eu era um escritório de investimento da XP. Só coisas assim que lida com capitalismo puro. 100%. 100%. E aí veio a crise subprime. 2008. Eu sempre fui um cara muito, muito correto. Na realidade, o corretor ganhava muito dinheiro se você ficasse operando. Que pagavam 0,5% na entrada, 0,5% na saída, era 1% de comissão num day trade que os caras gostavam de fazer na época, né? Então, quando o mercado cai muito, fica muito volátil, esse pessoal do day trade acha que é o momento certo de operar. E eu sempre fui contra. Tem muitos vídeos no meu canal que eu falo contra e dou a lógica que você contra o day trade, porque no médio e longo prazo você perde dinheiro, não adianta, né? E aí eu peguei e orientei os clientes a não mexer com bolsa, quem tinha saído deixar o dinheiro na renda fixa, quem não tinha saído ficar esperar, né? Na época a Geração Futura tinha o maior fundo de ações do Brasil, era deles, chamava Geração FIA, e eu ganhava um rebate de 50%, e a taxa de administração do fundo era 4%. Então eu ganhava 2% nessa taxa de administração. Só que aí o fundo veio a crise subprime, o fundo cresceu, muita gente saiu, os clientes que queriam entrar ou que tinham ficado, eu colocava na renda fixa, que aí a remuneração era ínfima, que aí um bom fundo de renda fixa paga 0,2% de taxa de administração. E eu ganhava 20% do 0,2%. Então, para quem ganhava 2%, passar a ganhar 0,0 alguma coisa, a empresa começou a afundar, assim, criar dificuldade financeira. E aí foi quando eu abri minha boutique de M&A. Que era uma época que estava um boom, M&A, você sabe, Mergers and Acquisitions, né? Fusões e aquisições. Basicamente uma empresa comprando a outra. Você estrutura estrategicamente, financeiramente essas operações. E aí estava surgindo um mercado muito pujante, porque o Brasil começou a ter muita operação de fusões e aquisições, só que os bancos de investimentos que fazem esse assessoramento. Então, BTG, Itaú, BBA, o BBI do Bradesco, né, só os grandes bancos que têm a área de banco de investimento, que tem a área de M&A, que assessora. Só como tinha muita operação, eles criaram um filtro, né? Tipo, a gente só atende operações acima de 1 bilhão, sei lá, 400 milhões. E aí tinha um mercado abaixo de 400 milhões que não tinha atendimento. Foi quando começou a surgir muito essas boutiques de M&A. Entendi. E a gente abriu nossa boutique de M&A para atender o que a gente chama de middle market, né? Então, mas como é que tu ficou bom em fazer isso aí? Foi aqui nesse ano que tu ficou estudando? Cara, eu sempre fui muito estudioso, né? Então, quando eu comecei a sair da Xerox, eu era completamente diferente. Eu era um cara de operações, marketing, vendas, sou formado em administração. Antes disso, tu era o cara que ficava fazendo motor elétrico na Mitsubishi. E antes disso, eu era o peão lá, o operário e tal. Então, caralho, que doideira. Eu sabia consertar brinquedo, relógio e tal. Então, assim, foi uma trajetória que eu fui
fui aprendendo e sempre fui muito dedicado em aprender. Depois eu descobri por que eu tenho essas habilidades, lá na frente eu te conto, né? Que aí tá ligado à minha depressão e eu ter descoberto um monte de... que eu sou um que chama neurodivergente, né? Isso tu foi descobrindo tudo depois, mas Foi descobrir tudo